explicação que você dá, acabou, pô, voa. Voa, porque a prova, por mais que você fique aqui igual um louco estudando, patologia daqui, que liga aqui, mas quando você se depara com a prova, você se depara com questões de prova. Exatamente. Se você não tiver a tua cabeça treinada para as questões de prova, a prova vai chegar, tu vai olhar, vai ler aquilo ali, meu irmão. Da onde é que essa mulher fez essa pergunta? Não sei nem por onde começar a responder. Que foi o que me elucidou para P3 foi exatamente aquela questão que eu peguei contigo os questionários, eu gabaritei E eu achei a prova muito difícil, tá? P3 do ano passado. Eu achei ela difícil. E eu te falei, né? Eu gabaritei eu fiquei com 8,5 na prova de P3 ano passado. Discursivo. Eu achei difícil, não achei fácil, não. E ela pesou também a correção, como sempre, né? Não, ela pesou. Eu precisava de 6,5, pô. Eu fiquei com 6. E ela riu na minha cara. 6 não é 6,5. Filha da mãe, né, cara? Enfim, não vou falar mal dela não, porque é minha chefe, né? Vambora. Quero que essa gravação vaza. Por favor, não vazem a gravação. Então, vamos lá. Então, como eu falei, né? Como eu estava falando antes da gente cair, temos, então, a diferença entre o espectro de ação amplo e o de espectro de ação mais baixo. Por que raios, então, a gente tem que usar um espectro de ação baixo quando a gente já sabe qual é a bactéria? A gente tem que usar um espectro de ação baixo para evitar duas coisas. A primeira é evitar desbiose. Como assim desbiose, Gabi? Evitar com que você mate a microbiota normal daquela pessoa. E uma outra questão que é principal é evitar a resistência microbiana. É evitar a resistência a bactérias multiresistentes. Porque, vamos lá, agora sim essa parte cai. Essa parte não tem como a gente pular. Porque o que acontece? Como vai ocorrer a resistência microbiana? Então, aqui é, por exemplo, a nossa microbiota, tá? Aqui é a nossa parede do intestino. Estou chutando um local. Nessa parede do intestino, nós temos as bactérias roxas. Essas bactérias roxas, em uma de suas divisões, né, acabaram gerando algumas mutações, que foram as bactérias amarelas. Então, gerou uma aqui, gerou outra bactéria amarela ali, outra aqui, e ainda teve essa roxinha. E ainda teve um outro tipo de mutação, que foi a azul. Então, gerou esses 3 tipos de mutações normal. Isso acontece no dia a dia. Tranquilo, acontece normal. Tá? Então, na nossa microbiota, as bactérias se multiplicam e acabam gerando essas mutações. Tá? Só que o que acontece? Bactéria normal, sem mutação, são essas roxinhas. E como elas estão em maior quantidade, elas vão fazer uma pressão seletiva sobre essas bactérias alteradas, sobre essas bactérias amarelas e azuis. Então, elas vão matar essas mutadas. Matou. Acabou. E isso impede, né, essas bactérias que são ali mutadas, que talvez tenham resistência a determinado antibiótico. Porque essa resistência acontece naturalmente, é aleatório. Então, às vezes, a bactéria gerou ali um genezinho que conferiu, por exemplo, resistência à penicilina. Sem querer. É sem querer, tá? Não acontece intencionalmente. É sem querer. Só que aí, esse paciente foi aquele paciente lá da emergência. E não foi a gente que atendeu. Foi um médico extremamente despreparado. Foi um médico que não estava nem aí para nada. Então, ele foi lá e deu aquele antibiótico de amplo espectro de ação e, ó, quer que se dane. E continuou dando o antibiótico de amplo espectro. O que esse antibiótico de amplo espectro vai fazer?
ele vai chegar aqui nessa microbiota, nesse intestino, e vai matar as roxinhas. Então tá matando geral. Matou a roxinha e matou também a azulzinha. Coitada da azulzinha, foi de saco também. Então matou. Matou a maior parte. Quando ele matou essas bactérias, por exemplo, matou todas essas que foram embora. Só sobrou isso. O que vai acontecer agora? Quem está em maior quantidade é a amarelinha. E por que a amarelinha nem se tocou? Nem falou ai quando viu o antibiótico? Porque ela tinha ali aquele gene. Sem querer, ela tinha aquele gene contra aquele antibiótico de amplo espectro. Então, agora, ela vai fazer uma pressão seletiva sobre as bactérias que restaram e vai matar essas bactérias que restaram. E agora, ela tem, então, o caminho livre. Para quê? Para se multiplicar. Então, vai gerar um montão de bactéria agora resistente àquele antibiótico, por exemplo, a penicilina. Então, essas bactérias são resistentes, tá? Então, se a professora perguntar isso, cai, gente. Como acontece o processo de resistência antimicrobiana? Como acontece? Através de uma pressão seletiva por antibióticos, tá? Então, os antibióticos, eles fazem mutação na bactéria? Não. Os antibióticos ensinam as bactérias como eles podem ser, como podem combater eles? Não. O que o antibiótico vai fazer na bactéria para poder causar uma bactéria multiresistente? Uma bactéria resistente? Através da pressão seletiva. Ponto. Essa é a palavra-chave. Pressão seletiva. Ok? Agora, essa pressão seletiva, ela vai ter, né, essa geração das bactérias resistentes. E quando a gente tem a troca de material genético entre duas bactérias resistentes, vamos ter bactérias multiresistentes, que são resistentes a mais de um tipo de antibiótico, tá? É isso. Gabi, preciso gravar esse negócio de resistência natural intrínseca? Não. Esse negócio de adquirida? Também não. O que ela gosta de cobrar é essa parte aqui do amplo espectro e baixo espectro, quando a gente usa, né? Então, ali na parte na primeira intenção, a gente vai usar um antibiótico de amplo espectro e depois a gente baixa para o de baixo espectro. Por quê? Para evitar desbiose e bactérias resistentes. E como é que gera as bactérias resistentes? Através da pressão seletiva causada pelos antibióticos. Bom, foi, galera. Tentei ser o mais clara possível. Posso passar? Eu não vou apagar isso aqui, não. Gostei desse amplo espectro aqui. Achei bonitinho. Vou enviar para vocês. Podemos passar para imuno? Lucy, eu sei que foi muito conteúdo, tá? Na próxima semana, né, na nossa próxima aula, eu gostaria de bater com você aquele resto de patologia, né, de neoplasia, e fazer também um simulado. Você prefere fazer isso que eu acabei de falar, né, fazer ali o resto de patologia e fazer o simulado? Ou você prefere a gente revisar a imunologia e patologia na próxima semana junto com talvez uma ou duas questões ali de simulado? Porque eu sei que é muito conteúdo. Ah, tá. Beleza. Então a gente vai continuar aqui, tá? Então na próxima semana, aí eu bato com você o resto de pato e simulado. Tá? Tá bom. Tá? É porque não tem como eu deixar o pessoal de DP sem essa parte, porque a prova dele já é agora. Então vamos para imuno, tá? Então, quando a gente está falando de imunologia, a gente tem que voltar lá na parte do ensino médio. E lá na parte do ensino médio, a gente falou dos elementos do sangue, né?
E naqueles elementos do sangue nós temos células imunes. E essas células imunes... Eu não gosto dessa foto aqui, não. Prefiro o meu outro slide. Mas nessas células imunes, temos várias células, tá? Então, temos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, mastócitos. Temos também os linfócitos, que são muito importantes, tá? Agora, a gente tem que saber a função de cada um, tá? A gente tem que saber a função de cada um. Então, o que o neutrófilo faz, o que o basófilo faz, o que o eosinófilo faz. O eosinófilo lembra daquela pneumonia eosinofílica, então ela vai combater os parasitas, tá? Mas voltando. Então, sabendo essa parte lá que essas células imunes vieram lá da medula óssea vermelha, podemos passar para a primeira parte. Deixa eu botar no meu slide, gente, porque eu tenho meio que um apego. Eu acho que eu não vou conseguir passar tudo que eu quero passar se eu não pegar daquele slide. Aqui, achei. Vou nem baixar, vai ser por aqui logo. Então, é lá da medula óssea, tá? Então, lá na medula óssea vermelha, essas células do tecido sanguíneo serão formadas. Vocês estão me vendo? Então, serão formadas, tá? E elas vão ser formadas através de uma única célula, a célula tronco pluripotente, tá? Ou hematopoética. Essa célula tronco pluripotente ou hematopoética vai gerar duas linhagens, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Linfóide, o próprio nome já está falando. Vai formar o quê? Linfócito. Linfócito qual? Linfócito T e B. E, além disso, temos um adendo. Essa linhagem linfóide também vai formar as células natural killer, né? As células NK. E a linhagem mieloide? Linhagem mieloide vai formar todo o resto do componente sanguíneo. Então, temos todas as outras células aqui, tá? Passando... Como é que passa isso aqui? Não sei. Parece que travou. Foi. Então, quando a gente está falando dessas células do sistema imune, temos, um montão. E nós dividimos essas células em granulócitos e agranulócitos, tá? Então, os agranulócitos são essas duas e os granulócitos são essas quatro aqui, tá? Qual a função do neutrófilo? Fagocitose. Qual a função do eosinófilo? Resposta alérgica e combate aos parasitas. E os basófilos e mastócitos vão participar das reações de hipersensibilidade e reações inflamatórias. Vão liberar principalmente heparina e histamina, tá? Vão participar principalmente lá da resposta inflamatória aguda. Lembra? É isso. Os linfócitos. Linfócitos vão participar da resposta imune adaptativa. Temos os linfócitos T e os linfócitos B, tá? E também temos as células NK. Os linfócitos, nessa parte da resposta imune adaptativa, vamos abordar melhor depois. E os monócitos também vão fazer fagocitose. Então, qual a diferença entre neutrófilo e monócito? O neutrófilo, ele vai ser como kamikaze. Ele vai fagocitar e vai morrer, tá? Lembra lá dos kamikazes lá da Segunda Guerra Mundial, que eram aviões que eles tinham a única função mesmo de voar e bater em navios inimigos. Então, eles afundavam navios inimigos, só que eles morriam. E é justamente isso que os neutrófilos fazem, tá? Diferente dos monócitos, que vão se diferenciar em macrófagos. Então, esses macrófagos, eles vão ter a função ali de conseguir fagocitar múltiplas vezes, tá? Então, nós dividimos essa imunidade, né, essa resposta imune nossa, em inata e adaptativa, tá? Qual a diferença entre as duas? A resposta imune inata, ela vai estar
associada à nossa própria existência. Ela vai estar associada a reconhecer padrões próprios, não próprios e destruir. Então, ela não quer saber quem é. Ela só quer saber, você é meu? Sim, você é meu. Então, tudo bem, pode passar. Agora, ela vai e fala, você é meu? Não, você não é meu. Ela não reconhece aquela célula. Ela não reconhece aquele micro-organismo. Então, ela vai e mata. Tá? Quais as características da resposta imune inata? Não possui memória, é inespecífica e na primeira infecção ela é mais rápida. Tá? Pelo que ela é constituída? Barreiras, não apenas epitelial, temos barreiras químicas também, como, por exemplo, o ácido do estômago, e também substâncias, né, enzimas presentes na nossa boca. Temos também furos fagócitos, sistema complemento, e por último, temos o que aqui? Não sei o que é aquilo ali no último, não. Nem lembro. Então, temos basicamente essa constituição, tá? E quando a gente fala... são células NK, desculpa. E quando a gente fala da resposta imune adaptativa, é aquela resposta que a gente adquire no decorrer da vida, tá? Travei. Voltei. Então, a resposta imune adaptativa é aquela que a gente adquire no decorrer da vida, através da exposição, através da vacina, tá? Então, as características: possui memória, é altamente específica e ela é mais rápida depois da primeira infecção, tá? Porque na primeira infecção o sistema ele ainda está aprendendo. A constituição desse sistema imune adaptativo vai ser os linfócitos T e os linfócitos B, tá? Os linfócitos B vão ter a função de criar anticorpos, de formar esses anticorpos, enquanto os linfócitos T vão ter a função ali de ter principalmente, né, vamos ter principalmente linfócitos TCD4 e o TCD8. Vamos explicar direitinho isso daqui a pouco, tá? Deixa eu sair daqui. Gente, qualquer dúvida, só parar, tá? Eu sei que é muita informação. Então, já falamos dessa parte aqui da constituição do sistema imune. Agora precisamos falar da parte dos tecidos, tá? Tecidos e órgãos linfóides. Deixa eu ver se eu comentei sobre tudo. Essa parte de desvio à esquerda e desvio à direita não cai, tá, galera? Não cai. Então, quando a gente está falando de órgãos linfóides, né, tecidos linfóides, a gente vai dividir eles em primário ou secundário. Aqueles órgãos primários, nós vamos chamar de medula e timo. Por que a gente chama de medula? Por que nós vamos ter medula e timo como chamados de primários? Porque é onde vamos ter a medula óssea vermelha. E por que tem a ver a medula óssea vermelha com o sistema imune? Lembra que a medula óssea vermelha vai ter aquela célula-tronco pluripotente que vai formar todas as células imunes, tá? Tanto do sistema sanguíneo como um todo. Mas tem ali a do sistema imune, tá? E os órgãos secundários? Os órgãos secundários são todos aqueles tecidos em que vamos ter uma certa concentração de células imunes. Exemplo, adenoide, as tonsilas, linfonodos, apêndice, placa de Peyer, o baço, tá? Então, todos esses tecidos, todos esses órgãos vão ser ali essas concentrações, tá? De células imunes. E nesses tecidos primários, né, elas vão ser formadas. E elas, depois de formadas, vão ser enviadas para esses tecidos secundários para que haja o processo de apresentação do antígeno, tá? Então, essa apresentação do antígeno vai ser recebida pelos linfócitos, tá? Então, os linfócitos vão receber esse antígeno, vão ser ensinados como eles podem combater o antígeno ali nesses órgãos secundários, tá? Então, aqui a gente está entrando na parte do sistema imune adaptativo, tá? Então, nessa parte do sistema imune adaptativo, primeiro a gente precisa focar, né, nos tipos de imunidade. Então, os tipos de imunidade, eles podem se subdividir primeiro em ativa e passiva. Quando a gente está falando de uma imunidade ativa, é aquela que a gente está trabalhando para criar. A gente está tendo gasto de ATP. E a passiva, nós não vamos ter gasto de ATP. Então, a gente só vai estar ali relaxado e recebendo aquela imunidade, tá? Exemplos não, mas
A gente agora tem subclassificações dessas imunidades. Nós vamos subclassificar em forma natural e forma artificial, tá? A forma natural de uma imunidade ativa, então a forma natural de uma infecção ativa vai ser a exposição a doenças ou infecções, né? A exposição aos antígenos, a exposição aos micro-organismos. Enquanto a forma artificial será a vacina. Beleza? Isso é importante, isso cai, tá? Agora, a forma passiva. A parte que a gente tem natural é a amamentação. E a parte artificial é o soro. O que é o soro, Gabi? É quando a gente, por exemplo, foi infectado ali na hora, a gente corre para a emergência e é aplicado um soro na gente. Anticorpos já prontos, tá? Por exemplo, a gente teve ali uma picada de cobra, aquela cobra venenosa, corre para a emergência. Naquela emergência, eles vão dar um soro pra gente para poder neutralizar neutralizar, tá, pessoal? Para combater aquela toxina, beleza? Ui, falamos tanto. Falamos não, né? Eu falei. Agora, a imunidade adaptativa, ela pode se subdividir ainda em humoral ou celular, tá? Cara, eu tinha um resuminho tão bom sobre essa parte aqui. Não sei onde foi parar. Tava escrito tudo bonitinho, um esqueminha. Tava escrito nas minhas letras, né? Mas tava muito bonitinho. Enfim, a imunidade humoral vai ser aquela imunidade adaptativa mediada pelos linfócitos B. O que os linfócitos B vão produzir? Anticorpos. Então, a imunidade humoral vai trabalhar o quê? Anticorpos. E a imunidade celular? A imunidade celular vai ser mediada pelos linfócitos T. Que linfócitos T? TCD4 e TCD8. Mas, Gabi, existem outros linfócitos T. Tá, mas a gente não vai abordar, tá? Falando aqui sobre a imunidade humoral. O que a gente precisa saber sobre a imunidade humoral? A imunidade humoral, né, ela vai surgir ali através da mediação dos linfócitos B. E esses linfócitos B vão ter a função de produzir esses anticorpos, tá? E lembra que esses linfócitos B, eles primeiro precisam evoluir para a forma de plasmócito, tá? Então, o plasmócito, ele vai ser a forma ativada, vai ser a forma final que vai produzir em si os anticorpos, tá? Então, o linfócito B, ele vai se transformar em plasmócito e o plasmócito é quem vai produzir de fato os anticorpos, tá? Então, quais são os anticorpos que a gente tem? Quais são as palavras-chave que a gente precisa guardar sobre os anticorpos? IgA, falou em IgA, falou em mucosa. Ponto, acabou. Não tem o que discutir. Falou em IgD, que é muito mais difícil cair, tá? O IgD, ele vai ser um receptor para linfócito B virgem. Ponto, acabou. Não tem mais conversa, tá? Ele vai ser uma imunoglobulina de membrana, tá? Ele vai estar na membrana das células. Não tenho que falar mais. IgE. Falamos de IgE, falamos de alergia e parasitas, tá? E vamos ter ali a mediação principalmente através de basófilos e mastócitos, tá? Falou em IgD e IgM, é o arroz de festa, né? Que a gente já tá cansado de saber. IgM é imunoglobulina de fase aguda, de fase recente, de infecção ativa, e IgG, a fase posterior, né? A fase tardia, da fase crônica, da fase da doença passada, tá? Então, lembra do meu nome, Maria Gabriela. Então, começa com M e depois com G, ok? Qual a função dos anticorpos? Neutralizar, combater, atacar os patógenos, tá? Ai, alguma dúvida, gente? Tô me sentindo muito sozinha, tô falando muito. Vocês estão entendendo? Ou vocês nem estão aí, só vão assistir a gravação depois, né?
Vou até deixar aberto aqui o meu som. Eu tô aqui. Para você não se sentir sozinha. Então, vamos lá. Quando a gente está falando aqui agora dessa parte do reconhecimento, né, dos antígenos, temos através da mediação dos macrófagos. Então, como é que isso vai acontecer? Isso cai até o processo de reconhecimento dos antígenos. Então, primeiro, os macrófagos, eles vão fagocitar aquele patógeno. Fagocitou aquele patógeno, ele vai levar lá para os órgãos linfóides secundários. Levou lá para os órgãos linfóides secundários, por exemplo, para os linfonodos, né, para o sistema linfático ali, levou para aquela região, ele vai pegar o linfócito B e vai falar: ó, acabei de capturar isso aqui, ó, aprende e combate. Você é sistema imune humoral. Você tem memória, você é sistema imune adaptativo. Você tem memória, você consegue gravar quem é. Então, ele grava o sistema, esses linfócitos B e linfócitos T também. Eles vão gravar aquele patógeno e quando tiver uma nova infecção, ele já vai estar produzido, ele já vai estar pronto e só, pum, mata. Tá? E nessa parte da resposta imune humoral, nós temos dois fenômenos que também pode cair em prova, tá? Que é o fenômeno da opsonização e o fenômeno da citotoxicidade celular dependente de anticorpo, tá? Muita coisa. Então, a opsonização, o que ela vai ser? Ela vai ser uma fagocitose com o auxílio dos anticorpos, tá? O macrófago, né, a célula que vai fagocitar, ela consegue fagocitar sem esses anticorpos? Né? Consegue, tá? Então, aqui, por exemplo, temos esse patógeno. O macrófago chega e fagocita ele, mata ele, tranquilamente. Só que ele demora a achar esse patógeno. Só que no fenômeno de opsonização, é como se esse patógeno tivesse uma antena. E essa antena faz com que o macrófago capture muito mais rápido esse patógeno. Tá? E a citotoxicidade dependente de anticorpo? É a mesma coisa, só que agora aplicado para células velhas, células neoplásicas ou células... Tem mais uma. Células velhas, neoplásicas ou infectadas. Tá? Então, esses três tipos celulares podem ser marcados ali por anticorpos que vão facilitar aquela fagocitose. Beleza? Tá acabando. Não desista. Então, aqui na parte da resposta imunicelular, vai acontecer aquela parte da apresentação do antígeno, tá? Aqui sim vamos ter aquela parte da apresentação do antígeno. Só que antes a gente precisa voltar ali um pouquinho, tá? Então, lembrar que o linfócito T, ele vai ser aquela célula produzida lá na medula óssea vermelha e ela vai ser, ela vai adquirir ali a sua maturação no timo, tá? Então, no timo, T de timo, ela vai sofrer a sua maturação, tá? Diferente lá do linfócito B, tá? O linfócito B, ele consegue se maturar ali na própria medula óssea, tá? E quais são os tipos de linfócito T? Temos o TCD4. Qual a função do TCD4? Ser uma célula gerente. Como assim uma célula gerente? Vai ser a que a gente chama de helper. Ela não vai meter a mão na massa. É como se fosse aquela pessoa que só senta na cadeira dela e fica mandando os outros trabalhar. Então, ela vai ter a função de secretar citocinas e com essas citocinas, ela vai comandando as respostas imunes. Diferente da TCD8. A TCD8, ela vai ser igual à célula NK. Ela vai ter uma função de citotoxicidade. O que é isso? De matar células. Tá? Então, ela vai matar certos tipos celulares, tá? Por exemplo, células infectadas.
tá? Igual a célula NK, que também vai ter essa função. Deixa eu ver o que tem mais para comentar. Lembrar, então, aqui, só reforçando que a TCD8 é uma célula citotóxica. Cito de célula, tóxica de toxicidade. Então, ela vai matar células. Principalmente em situações ali de câncer ou infecções, né? Então, se, por exemplo, cair na prova, qual é o tipo celular responsável pela ativação de linfócitos? É a célula TCD4, TCD8, é a célula, é o macrófago ou é o linfócito? Me respondam aí. É o TCD4, né? É o Que tem a TCD4. função de estimular os macrófagos que eles fazem fagocitose. Exatamente. Então, o TCD4 ele vai ter a função de comandar. Ele não mete a mão na massa, tá? Então, se colocar, por exemplo, um quadro de desvio à direita. Quem foi o responsável por esse desvio à direita? Ou seja, por aumento desses neutrófilos? TCD4 que mandou, tá? Agora, temos os subtipos de TCD4, tá? Gabi, é preciso saber isso? Caiu na nossa prova do ano passado lá na P1, tá? Então, o que vai mudar nos tipos de TCD4 vai ser a sua subpopulação, tá? Como assim subpopulação? Vai mudar o tipo de citocina produzida. Então, cada um vai produzir um tipo de citocina produzida que vai ter determinada função, tá? Então, nós temos aqui o TH0, tá? O TH0 vai ser aquele que ainda não foi estimulado, vai ser aquele que é virgem, tá? Agora temos o TH1. TH1 vai ter a função de ativar células citotóxicas e macrófagos. Só que também é ativado em infecções virais. Se eu não me engano, foi isso aqui que caiu na nossa prova. Então, a professora deu lá um quadro de Covid e falou qual era a subpopulação de TCD4 que ia ser ativada, que ia ser estimulada, que era a TH1, tá? O TH2 está envolvido no quê? O TH2, ele vai falar para o plasmócito quando está bom de IgM e quando é para produzir o IgG. Ou seja, vai atuar ali naquela transição entre infecção aguda e infecção tardia, tá? E, além disso, vai estimular a produção de neutrófilos e estimular a produção de IgE, tá? TH17 vai ter qual função? Estimular neutrófilos. E o Treg que ele é muito importante, tá? O Treg ele vai ter o objetivo de produzir a interleucina 10. A interleucina 10 ela vai ser responsável por ser um agente de combater citocinas inflamatórias. Então, quando a gente tem uma deficiência desse Treg ou uma quebra desse Treg, um mau funcionamento, temos uma maior probabilidade de não ter um prognóstico bom. Por quê? Porque sem a interleucina 10, nós vamos ter ali aquela tempestade de citocinas. Sem essa regulação do Treg, temos essa tempestade de citocinas. E essa tempestade de citocinas, ou seja, pró-inflamatória, está cada vez mais inflamando aquele paciente. Se está cada vez mais inflamando aquele paciente, podemos ter aquela morte por sepse-like. Beleza? Temos outros tipos de subpopulações também, tá? Então, aqui, essa parte de tempestade de citocinas é muito importante. Então, o TCD8 ele vai fazer a mesma coisa que a célula NK, só que a diferença é que o TCD8 ele vai possuir memória, tá? E ele vai ter lá a função de matar células velhas, neoplásicas ou infectadas. Mecanismo de hipersensibilidade. Ele já passou para vocês? Hipersensibilidade? Porque eu não achei lá no cronograma. Eu não lembro, não. Tá, mas eu vou falar rapidinho, que não tem nada demais, tá? O mecanismo de hipersensibilidade, ele passou, né, pelo menos no período passado, apenas a hipersensibilidade do tipo 1. Só que ele colocou na prova a do tipo 4, que é a que a gente aprende agora no quarto período,
Então, a do tipo 4 é aquela relacionada ao nosso próprio sistema, né? Então, o nosso próprio sistema imune que vai tentar combater aquele patógeno, aquela coisa que ele está tentando eliminar, e vai causar ali os prejuízos. A hipersensibilidade do tipo 1 vai ser contra fatores exógenos, ou seja, poeira, vai ser ali contra alimentos, então, contra tudo isso, e vamos ter ali uma ativação do IgE, tá? Então, primeiro, nós vamos ter ali quando a gente está sendo exposto, em primeiro lugar, contra aquele patógeno, contra aquele antígeno, nós temos ali uma reação de sensibilização. Então, na primeira infecção, não temos aquela hipersensibilidade que pode gerar ali o choque anafilático. Apenas da segunda infecção em diante. É isso que ele cobra de hipersensibilidade. Foi. Gente, olha só, tá muito pesada a aula. Vocês querem continuar amanhã a parte de patologia, que é a parte de inflamação aguda, inflamação crônica e reparo, e mediadores? Só que mediadores eu não vou passar para vocês, eu não vou ficar explicando para vocês, porque é só gravar, tá? Não tenho o que fazer, eu não tenho como ajudar vocês com essa tabela aqui de mediadores, tá? Então a gente tem que saber sobre o mediador químico, o nome, a origem, a bioquímica, né? Se é uma amina vasoativa, se é um lipídio, se é um gás, se é uma proteína, e a função. Tá? Assim, na minha prova, eu escolhi não ficar gravando isso aqui, porque eu tinha coisas mais importantes para focar. Então, eu, Maria Gabriela, não escolhi ficar gravando isso. Até porque só caiu, acho que uma questão na P1 e caiu uma questão também na P3, tá? Mas, assim, estudem, né? Não tem como eu falar para vocês não estudarem, mas eu não quis estudar. Foi uma opção minha. Então, o que vocês preferem? Querem ter patologia amanhã? Pode ser, Gabi. Tá pesada a aula, né? Porque o que acontece? Na verdade, minha preocupação já é com você. Você ficou o dia inteiro dando aula, fazendo as coisas. Já tem 2 horas de aula já. Então. A gente começou 8, já são 10, praticamente. Daqui a pouco você tá sem voz. Pois é, hoje eu dei monitoria, aí chegando em casa, dei aula pra Karen, aí estudei farmacologia e peguei vocês. Mas é isso, gente. Sim. Não tem pra onde fugir. Eu acho que tá indo bem, tá batendo dentro do conteúdo que a gente precisa. Que bom. E amanhã, eu acho que você marcar o horário, a gente pega aí rapidinho. Após a aula de PST2, a gente come ali um negócio rapidinho, uns 20 minutinhos. A gente olha alguma coisa e depois a gente continua. Perfeito. Tá? É bom que se você tiver algum material que tu vai mandar, já manda que dá tempo de amanhã cedo imprimir e vir rabiscando contigo. Show de bola, tá? Então é isso, gente. Beijos. Vou botar a gravação no YouTube. Vê esse material, se for mandar, coloca aí, Gabi, que é pra gente poder amanhã de manhã já imprimir, fazer. Tá. E não esquece de mandar o número do Pix pra gente. Hoje é dia de comer pizza.